Alô, amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa De Olho na Língua. Como dissemos antes, esse nosso programa procura oferecer a vocês a oportunidade de conhecer mais a fundo a língua portuguesa e a realidade linguística do Brasil. Esse conhecimento é fundamental para quem quer ampliar e sofisticar as suas próprias competências linguísticas. Nós estamos elaborando, na sequência dos programas, um conjunto básico de critérios que são indispensáveis para conhecermos a língua mais a fundo. Nós temos, por exemplo, insistido com vocês que a língua portuguesa, como algo homogêneo, uniforme, ela não existe. O que existe são línguas portuguesas. Se nós queremos conhecer a língua a fundo, temos de incorporar esse fato elementar. A língua são muitas línguas. A língua é um conjunto de variedades. Nós não podemos jamais discutir um fato linguístico em si, isoladamente. Para estudar um fato linguístico, é necessário sempre localizar, situar esse fato na variedade em que ele normalmente ocorre. Nós vimos que cada região do Brasil, que cada ponto do território brasileiro tem sua variedade linguística, tem a sua maneira própria de falar a língua. E essa diversidade tem a ver com a história dessa região, tem a ver com o modo como essa região foi ocupada. E avançamos na nossa conversa, mostrando no último programa que, além das variedades regionais, o Brasil conhece um outro eixo de variação linguística, a chamada variação social. É aqui na variação social que vamos encontrar situações verdadeiramente dramáticas, com a língua sendo usada como um poderoso fator de exclusão social. Vamos ver isso um pouco mais em detalhes. No eixo da variação social, as variedades do português brasileiro se distribuem entre dois grandes grupos. As línguas portuguesas do andar de cima e as línguas portuguesas do andar de baixo. Nesse aspecto, como em todos os demais, a língua reflete a história da sociedade que a fala. Uma sociedade profundamente dividida, econômica e culturalmente, como a nossa, está também profundamente dividida do ponto de vista linguístico. Dois exemplos para vocês saberem do que nós estamos falando. Se no andar de cima os falantes dizem costumeiramente nós cantamos ou nós cantamos, né? Cantamos ou cantamos, dependendo da situação, no andar de baixo, boa parte dos falantes vai dizer costumeiramente nós canta. Outro exemplo, se no andar de cima os falantes dizem normalmente, costumeiramente, eles nos viram, no andar de baixo o que nós vamos encontrar com mais frequência é eles viu nós ou eles viram nós. E não é à toa que eu estou usando aqui exemplos que envolvem a morfologia do verbo, isto é, a conjugação dos verbos e a concordância verbal. É justamente nesses dois elementos, né, na organização do verbo e na conjugação verbal, é que as diferenças entre os dois conjuntos, os dois blocos de portugueses do Brasil são mais salientes. As raízes dessa divisão linguística estão na constituição da sociedade colonial. No andar de cima estavam os grupos sociais de origem lusitana, habitando as cidades, exercendo funções administrativas, controlando a propriedade, tendo acesso à escola e falando variedades do português mais próximas das variedades prestigiadas lá na metrópole. No andar de baixo havia, ao contrário, uma população heterogênea, composta majoritariamente de africanos e de seus descendentes, vivendo em regime de escravidão, sem qualquer escolaridade, constituindo a força de trabalho braçal na agricultura, na pecuária, na mineração. É deste segmento social que vai emergir o que alguns estudiosos chamam de português popular e que nós aqui estamos chamando
de português do andar de baixo, isto é, as variedades faladas pelos grupos sociais historicamente despossuídos no Brasil. Vários fatores contribuíram para o surgimento dessas variedades do português no Brasil. O primeiro deles é o isolamento geográfico. Essas populações viviam originariamente dispersas pela zona rural, distante, portanto, da vida urbana, distante, portanto, dos centros urbanos. O segundo fator, a ausência total de escolaridade. Essas populações não tinham qualquer acesso às escolas e estavam, portanto, afastadas da alfabetização e da cultura escrita. E um terceiro fator, a chamada transmissão linguística irregular. Os africanos, quando chegavam aqui no Brasil, eles não tinham contato sistemático com o português urbano, com o português falado pela elite lusitana. Eles aprendiam o português em contato com outros escravos e sob a interferência das suas próprias línguas maternas. E as línguas maternas sempre interferem na maneira como nós aprendemos, enquanto adultos, a outra língua da nossa coletividade. O português falado nesse contexto de isolamento geográfico, de falta de escolaridade e de transmissão linguística irregular, estava completamente livre de qualquer controle social sistemático. Seja o controle da escola, seja o controle que os próprios falantes exercem uns sobre os outros nos eventos de interação. Por isso, esse português pôde vagar, pôde flutuar à vontade. Em razão disso, em razão dessas características, dessa liberdade, ocorreram várias mudanças linguísticas, aceleraram-se várias mudanças linguísticas, que acabaram por dar uma configuração muito própria a essas variedades do andar de baixo, que constituem o que nós estamos chamando de português do andar de baixo, ou o que alguns chamam de português popular, ou que alguns chamam o vernáculo brasileiro. Entre outras muitas mudanças, nós podemos lembrar aqui pelo menos as seguintes. Houve alterações na pronúncia, houve alterações na morfologia, em especial na morfologia dos verbos, houve uma redução das formas da conjugação verbal e houve mudanças na forma como a concordância verbal e a concordância nominal se realizam. Nós vamos voltar a esse tema no nosso próximo programa. Obrigado pela sua audiência. Se quiser fazer qualquer contato conosco, use o nosso e-mail deolhonalingua@ufpr.br. Obrigado e até a próxima.